Fala pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Dessa vez, vou falar um pouco sobre essa criança aqui. O quadro chegou, o quadro do projeto da City Tour Gravel 2023 e queria falar um pouco sobre as minhas impressões sobre o quadro. Eu não vi esse quadro pessoalmente antes de comprar, tá? E ele me surpreendeu muito positivamente na construção, na geometria, enfim. Bom, a primeira coisa que eu gostei é que ele é mais bem construído do que o quadro da Trek que eu ia usar antes. Como eu tinha falado no outro vídeo, as tecnologias usadas aqui já são mais avançadas, né? O quadro da Trek era uma 2007 e esse quadro aqui já é 2017, ou seja, é um quadro 10 anos mais novo. Então a gente vê o reforço, por exemplo, aqui na parte do freio a disco, né? O reforço aqui no stay, tanto no sit stay como no chain stay. Tudo bem que aqui não é o chain stay, mas vocês entenderam, tá? Já existe um reforço aqui para que não haja um estresse no quadro, né? Os passadores de cabo, desculpe aí pelo barulho, mas infelizmente é a vida, né? A gente não está no estúdio. Existem suportes aqui para apoiar os cabos e não causar danos ao quadro, ok? E ter em mãos um quadro 100% novo desse aqui é uma oportunidade ímpar para mim, porque veja, eu não tô me baseando na bicicleta original para montar a minha, tá? Teve um rapaz aí que comentou no outro vídeo que eu mesmo já pensei em fazer uma gravel com uma Caloi City Tour. E eu respondi pra ele, cara, ok, mas eu duvido que o projeto que você pensou vai ser igual ao projeto que eu tô pensando, né? Aí hoje tá cigarra, é o cara passando lá, oferecendo alguma coisa, é o cara que... Bom, vamos lá, me perdoe. Então, o projeto que eu vou fazer, ele é literalmente do zero, tá bom? E por que isso é diferente? Porque quando você compra uma bicicleta montada, você tem a tendência de aproveitar o que vem nela, tá? Tudo que você troca numa bicicleta que vem montada meio que é um desperdício de recurso que você está fazendo ali, tá? Porque quando você troca o movimento central de uma bicicleta que você comprou, você pagou por aquele movimento central, né? Quando você está trocando um cubo de roda, você pagou por aquele cubo de roda. Então é meio que um desperdício de recurso quando você troca alguma coisa, mesmo que seja um upgrade, né? Aqui não. Aqui, como é do zero, eu posso me dar o luxo de gastar um pouco mais nas peças, porque eu não vou estar gastando duas vezes, ok? Eu entrei no fórum do pedal e vocês vão entender por quê. Esse quadro veio sem gancheira, tá? Veio sem a gancheira. Como ele é zero, né? Ele veio até com esse suporte aqui para que não haja fechamento da balança no transporte, tá? Então o que acontece?
veio sem a gancheira. E eu fui atrás para procurar a gancheira para comprar. Entrei no site da Gantec. E tive uma certa dificuldade para poder achar a gancheira certa. E até já deixo para vocês, a gancheira certa desse quadro aqui é a 016, tá? Porque na Gantec eles vendem a gancheira da Caloi City Tour, mas a antiga, descrito lá como City Tour, somente da antiga. Da nova aparece lá como Schwinn, aparece lá com algumas coisas, algumas bicicletas diferentes, mas não está descrito como City Tour, tá bom? Então a 016 é a gancheira certa para essa bicicleta. Eu inicialmente descobri lá no fórum do pedal e depois eu confirmei com o pessoal da Gantec, tá bom? E lá no fórum do pedal eu vi que tem algumas pessoas que gravelizaram a City Tour. Talvez até por isso que esse rapaz aí que comentou tenha achado uma ideia pouco original da minha parte, tá? Mas a grande diferença é que são pessoas que já tinham a City Tour e que resolveram gravelizar a City Tour a partir de uma experiência de pedal que elas tiveram. No meu caso é um pouco diferente, tá? Eu selecionei um quadro que me agradasse visualmente falando, que tivesse uma geometria que atendesse a minha expectativa, ok? E a ideia não é fazer o que as pessoas fizeram lá. As pessoas fizeram lá assim, elas pegaram, botaram um guidão drop, tá? E as mudanças em termos de relação não foram radicais, tá? E elas chamaram aquilo ali de grave, tá? E o guidão drop que foi posto nessas bicicletas foi um guidão drop de speed, entende? A ideia aqui é o uso de um guidão flare, a ideia aqui é o uso de um garfo de carbono, ok? Então não vai ser um garfo de alumínio. A ideia aqui é fazer uma bicicleta gravel do zero, tá bom? Seguindo alguns conceitos, muitos deles das gravel que já existem aí no mercado, mas eu vou aplicar algumas coisas aqui, principalmente em termos de relação, que vão ser um tanto quanto diferentes das gravel que a gente tem no mercado brasileiro, tá bom? No mais, eu fiquei muito contente. Esse quadro chegou ontem, tá? A única coisa que eu posso dizer que eu não gostei muito do produto final, ele veio com um leve arranhãozinho aqui de atrito com alguma coisa. Eu passei uma cera e sumiu. De resto, eu olhei o quadro inteiro, o quadro tá perfeito, tá? Perfeito. Me surpreendeu demais a qualidade dos passadores aqui do suporte de conduíte, tá? Me surpreendeu demais mesmo. Eles são extremamente bem feitos, eles são bonitos, tá? Eles não são aquele negócio esquisito que a gente vê nas bicicletas há um tempo atrás, tá? O esquema de cor também me agradou mais do que nas fotos, tá? De fato é muito bonito. Esse detalhe aqui da parte de trás, onde emenda na gancheira, vazado, enfim, isso aqui é muito lindo, tá? Eu adorei isso aqui. E o desafio do ponto de vista estético vai ser casar esse esquema de cor cinza, preto, amarelo com o garfo, que eu já sei qual é que eu vou colocar, e provavelmente vão haver algumas modificações
de pintura nesse garfo que eu já sei qual é que eu vou botar, tá? Mas ao mesmo tempo respeitando a geometria desse quadro e alterando em certos aspectos a postura como a bicicleta vai ficar com base no garfo, tá? Então uma coisa é você ter as medidas originais do garfo e você reproduzir, comprar um garfo de medidas parecidas e reproduzir isso, e você vai ter uma City Tour com um guidão drop. Isso não é muito interessante, tá? Qualquer um faz isso, com um custo até inferior do que eu vou fazer aqui. O que eu estou me propondo aqui é uma pequena remodelação da geometria final da bicicleta com base no garfo e com base nas rodas também, tá? Então será algo diferente, ok? Eu ainda estou estudando exatamente o que eu vou usar aqui, mas podem ter certeza que não vai ser algo convencional, ok? Por que essa caixa está aqui? Porque eu queria mostrar que ela veio de fato em uma caixa da Caloi, tá? Não sei sinceramente se essa é a caixa que esse quadro veio. Na verdade, ontem eu estava tentando entender como é que alguém tinha 10 quadros Caloi 2017 0 km, né? Para mim a Caloi não fazia isso de vender quadros zero para alguém, né? Mas conversando com a minha namorada, ela trabalha com moda, ela estava falando, cara, provavelmente isso foram quadros que ou eram de reposição ou por algum motivo não tinham peça para montar a bicicleta toda, acabou ficando encostado, mudou a coleção, entre aspas, da bicicleta, né? Então mudou o grafismo e tal, e esses quadros ficaram encostados em alguma fábrica aí, até que a Caloi resolveu vender o lote para alguém que tinha um CNPJ. Essa pessoa comprou e começou a revender, né? Porque esse quadro nunca foi montado mesmo, tá? Vocês podem ver que nunca foi montado, né? Então é um prazer começar um projeto com um quadro jamais montado, porque ela jamais foi uma Caloi City Tour, né? Ela nasceu como um quadro de Caloi City Tour, mas ela jamais foi uma, então ela será algo puramente diferente desde a essência. Para a gente fechar o vídeo, além de tudo que eu falei com relação a geometria, estética e tal, que me fez comprar o quadro da Caloi City Tour, tem um detalhe a mais. A Caloi City Tour, ela quebrou um paradigma quando ela apareceu aí no mercado brasileiro, que foi a questão dela ser uma bicicleta feita para o ambiente urbano, tá? Até então a gente usava mountain bike de mercado, né, para deslocamento urbano. Então ela traz esse conceito de uma coisa híbrida, né? Então ela de nascença ela já é dessa forma, de nascença ela já é uma quebradora de paradigma. E a Schwinn, que basicamente foi quem desenhou esse quadro, né? Essa bicicleta ela é inspirada, o quadro dela basicamente é o da Schwinn F2, com alguns detalhes, por exemplo, de gancheira diferente, mas a geometria é a da Schwinn F2. A própria Schwinn fez gravel lá fora baseado nesse quadro, tá bom? Então, se a própria Schwinn fez isso quer dizer que esse quadro serve para o que eu estou pensando em fazer, tá? Então ele é um quadro extremamente versátil e apropriado para fazer isso que eu estou pensando em fazer. Não é uma mera adaptação de um quadro de mountain bike para gravel,
Não que isso não funcione, mas é que os ângulos aqui são um pouco mais apropriados para isso. Ok? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados nos próximos vídeos. Tá? A duração desse projeto é prevista para até o final desse ano, tá bom? Porque eu não pouparei recursos para botar as melhores peças que eu acredito nesse quadro e para montar a City Tour Gravel definitiva. É isso. Se gostaram, dá aquele like. Se gostaram mais ainda, não estão inscritos no canal, se inscreva e compartilhe. A gente se vê no próximo vídeo.